Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Alguém mais nessa mudança de tempo acordou um pouco mais resfriado, com a garganta arranhando? Eu vi algumas pessoas aí, né? Eu acordei hoje pela manhã desta forma, estou um pouco já sem voz, mas eu acho que até acabar o culto ela permanece. Para a gente conseguir aqui cumprir a missão. Pastor Celso está numa conferência no Peru, está ensinando lá, pregando a palavra lá no Peru, por isso ele não está conosco aqui nesta noite, mas essa semana que vem já está de volta. Amém? A gente vai compartilhar a palavra no livro de João, está aí a referência, João capítulo 4, versículo de 27 a 39. Se você não tem Bíblia, se você não trouxe uma Bíblia, ou não tem no seu smartphone, você pode pegar ali no hall de entrada. Nós temos alguns exemplares, tá bom? Para você acompanhar o estudo. É um privilégio estar aqui, compartilhando a palavra de Deus e também sempre uma grande responsabilidade. E que Deus nos dê graça nesta noite. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a orar por esse momento, agradecer e pedir que o Senhor nos ensine nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos guie nesta noite. Encha nossos corações, Pai, com sabedoria, ensino, tudo que vem de Ti, Senhor. Nos livra de qualquer impedimento de entender a Tua palavra, que ela não passe longe do nosso coração, que não caia em terra ruim, mas que caia em terra boa, que nosso coração possa abraçar a Tua mensagem, a Tua palavra, germinar e dar frutos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. O texto está aí, né? É um texto que ele acontece depois de uma passagem muito conhecida, que é aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes de a gente colocar o contexto aqui, vamos ler o texto, que diz o seguinte: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tem algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquelas cidades creram nele por causa do seguinte testemunho dado à mulher: "Ele me disse tudo o que tenho feito." Amém. Até aqui, meus irmãos. Então, como eu disse, esse texto ele acontece logo após a conversa magnífica que Jesus tem com a mulher samaritana. E só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, né? Inclusive, é bom lembrar que a gente acaba de vir em João 3, de uma das passagens mais incríveis da Bíblia, que é a conversa de Jesus, inclusive, com Nicodemos. Conversa com o mestre Nicodemo de Israel, aquela conversa sobre o novo nascimento, né? Jesus sai dali daquela região, ele vai para a Judéia e com os seus discípulos ele começa a batizar. Ele começa a batizar, pregar o evangelho, falar daquilo que ele sempre fazia, que é falar da vontade do seu Pai, falar do motivo pelo qual ele estava ali, né? E já naquele momento, o que aconteceu?
a gente percebe lá em João 3:25, que acontece uma discussão entre os discípulos de João Batista. Olha lá, João 3:25. Diz o seguinte: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, naquele momento onde João Batista, ele identifica Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então é como se fosse uma indagação dizendo: olha, mestre, você vai perder alguns discípulos, pelo jeito, todos estão indo até ele, né? E João responde de forma surpreendente. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista aqui, ele reconhece: não, fiquem tranquilos, é isso mesmo que deve acontecer. A honra deve ser para ele, a glória deve ser para ele. É necessário que ele cresça e eu não, eu só diminua. Eu só preparei o caminho. Agora nós todos participaremos dessa alegria com ele. Ele está se revelando. O Cristo aqui, o Messias esperado, ele estava se revelando, né? E mais na frente, né, logo em seguida, os fariseus, eles levantam esse mesmo questionamento. Tá? E a gente vê isso em João 4, do 1 ao 3. Olha lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais, saiu da Judeia, e voltou uma vez mais a Galileia. Agora sim, um questionamento um pouco mais maldoso, né? Porque se João Batista dava trabalho para os fariseus, né, jogando na cara deles a hipocrisia religiosa, ainda mais um novo judeu que aparece aqui, discipulando e batizando mais discípulos do que o próprio João, né? E você sabe que há questionamentos que vale a pena você responder, que vale a pena você perder tempo, mas há outros que a gente não pode perder, quando isso não traz benefício a alguém, quando isso não é construtivo, quando não vai gerar resultado nenhum, não vale a pena. Às vezes acontece na nossa vida também, não é verdade? E às vezes vale mais a pena você virar as costas e seguir sua vida, porque afinal de contas a gente tem muita coisa importante para fazer, e é isso que Jesus faz. Ele sai dali, olha lá o que diz o versículo. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E diz o versículo 4 que era necessário passar por Samaria, tá? Ele sai dali, não responde aqueles questionamentos, porque sabia que não traria proveito algum. E em alguns outros momentos Jesus responde às críticas dos fariseus, né? Em alguns outros momentos, mas esse ele não faz isso. E diz que era necessário ele ir passar pela Galileia, porque lá na Galileia aconteceria algo muito importante, não somente para ele, não somente para os seus discípulos, mas para uma pessoa que precisava de esperança, para uma pessoa que precisava dele, de Jesus. Isso tem tudo a ver com a missão de Jesus. E nessa noite a gente vai falar sobre isso, a missão que nos foi dada. Então Jesus, ele passa pela Galileia, então chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, seguindo o texto, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia, ou seja, estava muito quente, né? E nisso apareceu uma mulher samaritana, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco desta água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e eles não estavam presentes. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus
não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água, porque provavelmente Jesus estava sem seu cântaro ou uma vasilha. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para beber a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. É interessante essa parte aqui, vejo que é profeta, porque Jesus ele consegue acertar um número que seria difícil se você quisesse dar uma falsa profetada, né, como a gente diz aí antigamente, né? Era muito comum ser, né, nesses meios mais pentecostais, né, aqueles que já tiveram a oportunidade de subir ao monte para orar, e uma pessoa chega em você: olha, você triste, né? Você se separou, né? Você se separou, perdeu seu marido ou perdeu a sua esposa. Era mais fácil acertar isso. Agora acertar que tinha 5 maridos, já teve 5 maridos e agora não vive mais com esse último, mas com um homem que não é seu marido. Então, a mulher reage: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que de fato, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E foi neste momento aqui que a gente entra no texto do versículo 27, os seus discípulos chegam, e eles ficam meio que surpresos por ver Jesus conversando com uma mulher, e ainda mais sendo ela samaritana. Versículo 27, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, só que, meus irmãos, ninguém teve coragem de perguntar por que ele estava conversando com a mulher, ainda mais sendo samaritana. Eles tinham algumas implicações, eles poderiam falar que isso inclusive era pecado. Mas qual que era o problema deles falarem isso? Era que era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. E eles sabiam que Jesus não cometia pecado. E aquilo ficou uma pergunta na cabeça deles. E aqui é importante a gente fazer uma contextualização. Por que eles se admiraram quando eles viram Jesus conversando com aquela mulher? Primeiro, que não era comum homens conversarem com mulheres em público. Até mesmo os maridos não conversavam com as mulheres em público naquela época. E principalmente quando era um mestre. E você pode se pensar ao ouvir isso: que machismo isso, né? E sim, a sociedade bíblica ali, contextual bíblica ali, era uma sociedade extremamente machista. A gente pode falar isso sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Inclusive, né, os próprios judeus, eles tinham uma oração matinal,
né, de agradecimento, que eles agradeciam a Deus, né, por nascerem homem e não mulher, ser humano e não cachorro e não animal, e judeu e não samaritano. Pasmem, é isso mesmo. Então a gente pode ficar tranquilo e falar isso, né? Que era esse mesmo contexto. Era esse mesmo contexto. Então, nesta conversa, primeiro eu queria colocar aqui para vocês que Jesus, para ele conversar com aquela mulher, ele vence, ele ultrapassa ali algumas barreiras que tinha da cultura. E essa é a primeira barreira que ele ultrapassa, é a barreira cultural, que era culturalmente aceito esta postura de inferioridade das mulheres, era culturalmente aceita. Inclusive, né, se o povo judeu era assim, o povo que vivia em volta ali de Israel era muito pior. Os bárbaros, né, eles eram muito piores. Inclusive, essa oração que os judeus faziam pode ter sido inspirada nos dizeres dos pais da filosofia clássica, como Platão e Sócrates, por exemplo, né? Eles também tinham os dizeres que eles eram felizes por ter nascido grego e não bárbaro, homem e não mulher. Eles eram felizes. Nós temos várias frases dos pais da filosofia clássica que sustentam essa ideia. Então não era um mal somente do povo judeu, mas era um mal da época mesmo. E, com certeza, o processo civilizatório, né, que a gente viveu foi também muito, muito importante para que a gente tenha um bom entendimento de que não, isso não pode acontecer. Mas Jesus, ele ultrapassa essa barreira. E é importante falar que algumas pessoas, ao olharem para esse contexto, colocam a culpa na Bíblia, e que a Bíblia é machista. E isso a gente pode discordar, a Bíblia não é machista. A Bíblia é um livro escrito naquela cultura, por isso a gente consegue perceber essas coisas. Mas quando você olha, por exemplo, para Gênesis 3, Gênesis 3:1, Gênesis capítulo 1, 26, desculpa. Leiam comigo, se você puder ler a Bíblia. Eu não coloquei aí na apresentação, eu acabei esquecendo, mas se você puder ler sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imagem de Deus, igualmente feitos à imagem de Deus. E outro dado importante a gente levantar aqui, quando a gente se depara com pessoas que colocam a culpa no cristianismo e na Bíblia para uma sociedade machista, é que se você olhar para sociedades que o cristianismo ele foi profundamente influente, como aqui na Europa, na América do Norte e até aqui na América do Sul, por exemplo, quando comparado com os países da Ásia, China, alguns países da África, você vai perceber que esses países que foram profundamente influenciados pelo cristianismo são os países que mais valorizam a imagem da mulher, que mais dão direitos às mulheres, tá? Conseguiram ganhar. Então isso realmente é uma falácia, tá? E Jesus, sendo aqui a nossa palavra viva, né? Ele demonstra isso, ultrapassando isso, conversando. Que é importante ressaltar aqui para Deus, meus irmãos, não há diferença, tá? Não importa se é homem ou mulher, se é negro ou se é branco, se tem classe social baixa ou alta ou média. Para Deus, todos nós somos iguais. E Jesus, ele deixa isso bem claro aqui. Então, ele quebra essa primeira barreira. É importante a gente ressaltar isso. É importante, quando a gente se aproxima de alguém para pregar o evangelho, a gente tem essa contextualização. A segunda barreira que Jesus quebra aqui, é importante a gente frisar, é a barreira religiosa. Porque a mulher, ela não era somente samaritana, ela não era somente mulher, mas ela era uma samaritana. Ela era uma samaritana. Os samaritanos, eles não criam como os judeus acreditavam. Eles criam diferente.
Os samaritanos, eles acreditavam somente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam nos salmos, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos livros de sabedoria. Eles não criam dessa forma. Então, eles tinham uma visão teológica sobre o Deus Criador muito menor do que os judeus. Então, eles criam de forma diferente. Então, judeus, por exemplo, eles não conversavam com os samaritanos. E eu não sei se você pode se recordar desse contexto, ou se você já passou por isso, mas quantos de nós, né, ao passarmos por uma calçada onde a gente vê um pouco de farofa ali, com alguém de uma religião, as pessoas pulam de calçada, vão lá para o outro lado, ou a sua mãe, quando você era pequeno, falava, quando você passar por aí, não passa por aí não, filho, pula ali, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que Jesus, ele não faria isso. Ele não faria isso, porque Jesus, ele queria ganhar os corações. Ele queria amar essas pessoas, ainda que tivesse uma fé diferente, como era um caso da mulher. Mas também não exagera, né, Mauri? Os samaritanos pelo menos criam no Pentateuco. Não. Se Jesus pegasse a água da mulher, dizia a lei dos judeus que ele estaria impuro cerimonialmente. Ele estaria impuro. Então é importante a gente frisar isso, meus irmãos. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não quer que a gente tenha qualquer tipo de medo religioso, ou que crie qualquer tipo de barreira religiosa. Pelo contrário, Ele quer que a gente avance e que a gente expresse o amor dEle para todas as pessoas. E como vive também, por exemplo, uma mulher que já teve 5 maridos, e que vive agora com um homem, e a Bíblia não deixa claro se era um namorado, a gente não pode afirmar isso, mas ela já teve 5 maridos. Socialmente, era uma mulher já era uma mulher diferente socialmente. E quantas barreiras sociais a gente também não encontra quando a gente vai conviver e quando a gente vai pregar o Evangelho. Não é o caso aqui, né? Mas geralmente o ser humano, ele quer viver longe de pessoas que estão à margem da sociedade. Você pensa no traficante, você pensa numa mulher que se prostitui de fato, né? Mas o que Jesus, ele faz quando ele está diante da oportunidade de estar com essas pessoas? A resposta é óbvia. Ele senta, ele come junto e ele prega o Evangelho, sem deixar de expor a verdade, porque a mulher ela assume de fato isso é verdade. Verdadeiramente você é um profeta, mas o amor é estendido, e é importante que a gente relembre isso, que a gente não deve fugir dessas pessoas que nós julgamos e que de fato vivem uma vida torta muitas vezes. Nós devemos avançar, nós devemos estender o nosso coração, estender o amor que um dia nos alcançou, para que essas pessoas também possam ser alcançadas. É um papo muito leve, muito simples, mas no nosso contexto, muitas vezes, tudo que a gente não quer é viver com esse tipo de pessoa, conviver com esse tipo de pessoa, que essas pessoas jamais passem na minha porta, que meus filhos não vejam essas pessoas. Mas Jesus, ele está falando o contrário para a gente hoje. A gente precisa conviver com essas pessoas, a gente precisa mostrar o que Jesus fez na nossa vida. Caso contrário, essas pessoas não me conhecerão. Amém, meus irmãos? Todos estão entendendo aqui? Até aqui? Existe uma outra barreira ainda que eu coloquei, que é a barreira étnica. O que acontece? Israel viveu um tempo da monarquia unificada, onde primeiro Saul, depois Davi e depois seu filho Salomão viveram, e eles foram o rei de Israel por inteiro. Logo no final do reinado de Salomão, o reino ali já começou a se dividir, tá? Alguns estudiosos dizem, inclusive, né, que principalmente por conta das altas taxações de impostos. E seu filho Roboão, que assume o trono, ele não ouve a queixa do povo. Então, se levanta um líder chamado Jeroboão, e ele consegue ali influenciar 10 tribos de Israel. Então o reino ele passa a ser dividido. Então Israel não tem mais um reino unificado. Nós temos agora Israel, o reino do sul, com as 10 tribos, e Israel,
o rei Israel, o reino do norte, com as 10 tribos, e Israel, o reino do sul, com a tribo de Judá. Jerusalém, capital religiosa dos judeus, que fica em Judá. E logo depois, os dois reinos, o reino dividido, eles começam a pecar contra Deus. Então se levanta um rei que desobedece aos mandamentos. E ali o reino é entregue aos inimigos, e aquela história que a gente bem conhece. Dentro dos dois reinos, os que mais pecavam e os que mais tinham homens maus na liderança dos seus governos era o reino do norte. E o reino do norte, ele é entregue cativo à Babilônia. E o que o rei da Babilônia ele faz? Ele pega o reino do norte, torna eles cativos, ele manda alguns, digamos assim, samaritanos, os homens do reino do norte, os homens e mulheres do reino do norte, para outros povoados, traz outras pessoas de outros povoados que estavam também sendo governados ali pelos babilônicos, e mistura todo aquele povo, né? O que ele queria fazer? Ele queria arrancar de dentro dos israelitas a sua identidade, né? O seu sentimento de pertencimento ao lugar. Isso é muito importante frisar. E ele consegue fazer isso. Então os filhos casam com mulheres de outros povos. Então acontece uma miscigenação ali. E qual que é o problema disso? O problema é que a partir do momento que eles fazem isso, que o rei faz isso, a religião também fica uma religião mais sincrética. Então eles começam a adorar outros deuses. E sim, eles começam a ser um povo, não mais de uma religião que adorava somente a Deus Criador e que cria somente naquilo que a Bíblia falava, né, que a tradição oral falava, mas em que outras culturas também falavam. Então ficou um povo misturado com uma teologia de fato muito ruim. Então, quando Jesus ele chega para conversar com a samaritana, ele sabe que é essa mulher. É uma mulher que cria diferente, tá bom? É uma mulher que tem esse contexto social totalmente diferente. Então, Jesus ele ultrapassa essa barreira étnica também, tá bom? De pessoas misturadas. Para os judeus isso era terrível, gente. Isso era terrível. Mas isso se superou, né? Isso não acontece mais. No Brasil, por exemplo, não existe preconceito sulistas contra nordestinos, né? E aqui no Sudeste, por aí vai. Isso não acontece mais. Infelizmente, a gente sabe que acontece. A gente gosta de rotular as pessoas de acordo com a sua região, né? E dizendo que uma é mais intelectual que a outra, e por aí vai. Mas muitas vezes sem base nenhuma e falácias. Mas Jesus, ele consegue vencer mais essa barreira nessa conversa com essa mulher. Eu queria trazer esse contexto para vocês e mostrar que o nosso Senhor ele vence essas barreiras. E é importante que a gente também tenha isso em mente, para que a gente também possa vencer essas barreiras. Não só para a gente conseguir ganhar essas pessoas para Jesus, mas para a gente conseguir viver diante de Deus com a consciência cristã e com uma vida exemplar. Amém? Então, espero que tenha ficado claro aqui, porque os judeus, eles odiavam os samaritanos. E esse ódio era recíproco, tá bom, meus irmãos? Ele era recíproco. Os samaritanos, eles construíram o próprio templo em Gerezim, tá bom? Por isso que tem aquela conversa com a mulher samaritana. Vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Nós aqui, vocês dizem que tem que ser lá, e nós aqui. E tinha essa conversa porque é bem no contexto ali. É bem no contexto. Acontecia violências nesse sentido, violências religiosas também. 28, gente, vamos lá, versículo 28. Deixa eu voltar aqui para o texto. Versículo 28 diz o seguinte: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse a seu povo: Venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E é o seguinte, gente, essa é uma postura muito comum daqueles que tinham contato com Jesus. Era muito comum a pessoa que conhecia Jesus,
que tinham contato com Jesus, ela ter essa postura missionária, de não ficar somente para si, mas declarar a outros o que aconteceu com ela. João Batista, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 29, ele declara: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vê isso também no testemunho de André, em João capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 41, que ao ouvir que João Batista disse a respeito de Jesus, essas palavras que acabamos de falar, ele diz: achamos o Messias. Ao primeiro que ele encontra, ele diz: achamos o Messias. Achamos o Messias, de tal forma que o coração daqueles homens de esperança queimava. E também Felipe, em João, capítulo 1, versículo 45, que encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré, o filho de José. E aqui a gente vê, da mesma forma, o testemunho desta mulher, encontrando Jesus e declarando a outros. E essa missão que aqueles que têm o contato com o Senhor, que tiveram contato com o Senhor, demonstra exercer essa missão de pregar o Evangelho. Ela não é só feita pelos seus discípulos, mas a gente vê isso claramente na própria vida do nosso Mestre Jesus. Essa missão, inclusive, de Jesus, não era uma missão qualquer que você faz de rotina. Era uma missão que era apaixonante no coração de Jesus. Olha os versículos, por exemplo, os versículos de 31 ao versículo 34. Diz o seguinte: enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não sei vocês, mas se tem algo que para mim é prioridade, é comida. Quando dá o meio-dia, ou quando dá perto das 8 horas, pelo menos no dia de semana, 9 horas, o meu estômago começa a borbulhar. E claro que Jesus era assim também. Jesus, na verdade, era conhecido muitas vezes como comelão e beberrão. Ele tinha muita fome, mas existia algo que para ele era muito mais importante. Para ele tinha uma prioridade extrema, algo que ultrapassava a necessidade física, algo que queimava o coração. Algo que queimava o coração, que era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. E quando parecia que Jesus ia fazer um entretenimento, estava ele lá no casamento, estava lá ele transformando a água em vinho, né? Quando parecia que ele ia tirar um momento de descanso, né? Estava lá ele acalmando a tempestade no barco, né? E assim por diante, estava lá ele suprindo as necessidades dos famintos, dos sedentos, conversando com os marginalizados, né? A impressão que dá é que Jesus não tirava folga. Mas não é que ele não tirava folga, é até quando ele estava de folga, até quando ele estava descansando, ele estava cumprindo a vontade do Pai. E isso deve acontecer conosco também, meus irmãos. A vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Não cabe momentos de folga. Não dá para tirar folga do Evangelho, de viver o Evangelho na nossa casa, no nosso descanso, na praia, no parque, no lazer com as crianças, no futebol, no esporte praticado por cada um. Não se tira a folga do Evangelho. O Evangelho, ele, como o Pierro falou, alguns cultos atrás, 2 cultos atrás, ele não pode ser uma parte da nossa vida, apenas um estilo de vida, um lifestyle. Ele tem que ser a nossa vida. E se a gente tira o Evangelho, acabou tudo. A Bíblia fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossas ofensas em pecado. Nós estávamos mortos. O que o morto faz? Não faz nada, não respira, não sente, não trabalha. Nós estávamos mortos em nossas ofensas em pecado. Mas Cristo, juntamente com Deus, Ele nos vivificou. Ele trouxe vida ao nosso coração. Então, se a gente vive, é por Cristo, é para Ele, é por meio dEle.
e por ele são todas as coisas. Então é impossível tirar a folga do Evangelho, é impossível fazer com que isso aconteça. E no versículo 35, a gente vê ele convidando os seus discípulos para fazer parte desta missão. Olha o versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Né? Uma previsão aí, quem plantou, um bom agricultor, né? Quem plantou daqui a 4 meses, você vai colher, pegando a linguagem do agricultor ali. Mas eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros. Nós precisamos de mais trabalhadores. Eles estão maduros. Vão, colham os frutos. Vejam o que eu estou vendo. Sintam o que eu estou sentindo. E ele convida. Talvez nesse momento que Jesus diz essas palavras, ele avista, né, os samaritanos e apontam para os próprios samaritanos que aquela mulher, ela declarou e convidou a conhecer esse mesmo Messias. Então ele aponta e fala, vejam, os campos estão brancos, a missão está na mesa, façam isso. E Jesus, ele te convida para fazer parte dessa missão, tá, meus irmãos? Ele convida cada um de nós para fazer parte dessa missão. E se de fato você foi alcançado por Jesus, de fato se você foi alcançado pelo Evangelho, essa é a sua missão também. Essa é a missão que Jesus te chamou para cumprir. E eu tenho um incentivo para te dar nessa noite. Se você quiser cumprir essa missão, você será bem-sucedido. E explico o que é sucesso, calma. Jesus disse em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho será pregado. Ele declarou, isto vai acontecer. Antes que o fim chegue, este evangelho, ele será pregado. Ele diz ainda em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja a minha igreja será edificada, isso acontecerá, a minha igreja ela crescerá, ela será fortalecida. Ele disse isso há 2000 anos atrás, e foi isso que foi acontecendo ao longo da história. A igreja cresceu, alcançou outros povos que Jesus não havia visitado, inclusive. E os missionários levaram. Povos não alcançados ainda estão sendo alcançados na atualidade. Isso vai acontecer, ele está dizendo. Então fique tranquilo, essa missão que eu estou te dando, eu te afirmo, ela será bem sucedida. Em João 10, 16 ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, elas vão ouvir a minha voz, fale, porque elas vão ouvir, né? A gente tem esse receio de falar e não ser ouvido do Evangelho, mas fique tranquilo, Jesus está dizendo, elas vão ouvir, todos vão ouvir, meus irmãos, todos? Não, nem todos vão ouvir, mas as ovelhas que não faziam parte daquele aprisco naquele momento, Jesus está falando, elas vão ouvir. Eu gosto muito da história dos moravianos, que eram um grupo de missionários. Quando eles iam evangelizar, eles oravam a Deus assim, Senhor, me leve, Senhor, a falar com as pessoas que o Senhor já tem preparado no coração, já tem preparado o coração para se converter, porque eles tinham isso convicto no coração, que a pregação ela seria bem sucedida, que Deus, Ele prepara os corações, que primeiro o convencimento é do Espírito Santo, é do próprio Deus, não vem da sua sabedoria, da sua esperteza, da sua influência. Eles sabiam bem isso e a gente precisa também ter isso bem firmado nos nossos corações, quando a gente vai levar essa missão, quando a gente vai pregar este evangelho. Então, de novo, a missão de fazer discípulos por todas as nações, ela é uma missão bem sucedida. Deu para entender, meus irmãos? Todos estão comigo até aqui? Portanto, preguem com ousadia,
Fale do evangelho com ousadia. Comecem falando com os familiares, com os vossos filhos. Ensine os vossos filhos, os vossos parentes. Falem do evangelho, proclamem o evangelho. Muitas ovelhas que não são do nosso aprisco aqui, agora falando da Capela do Calvário, elas estão esperando essa voz. Elas estão esperando essa voz clamar e falar e anunciar o evangelho verdadeiro. Não sei se você já percebeu isso, mas tem muitas pessoas que vivem em contexto religioso, que estão em igreja, mas elas nunca ouviram de fato o evangelho simples da graça, que Jesus morreu por eles, que eles devem reconhecer que são pecadores, ao contrário, não serão salvos. E, independente das obras, da atitude, da moralidade, independente disso, a salvação é pela graça, pelo que Jesus fez por eles. Esse evangelho, ele é escondido, ele ainda é um evangelho escondido que precisa ser anunciado. Versículo 36, ele continua: aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que comem. Se alegram junto, recebe o seu salário. Você já teve a oportunidade de falar do evangelho para alguém e ver a vida daquela pessoa sendo transformada, a alegria daquela pessoa recebendo, e a alegria que automaticamente é transferida para você ao ver alguém sendo trazido a Cristo, sendo salvo, tendo a vida transformada, tendo o seu contexto social, inclusive, sendo transformado, porque a sua imagem está sendo restabelecida. Essa imagem, como a gente viu lá em Gênesis, imagem do Senhor, imagem e semelhança do próprio Deus. Essa alegria, aqui Jesus mostra que o foco da missão, o foco da igreja, o foco deve ser as pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas, para a transformação das pessoas. Inclusive, quando a gente está aqui no contexto da igreja, um contexto mais religioso. Quando a gente vem à portaria, está ali nosso irmão Jefferson, uma bênção. Quando a gente vem aqui no som, data show. Quando nós estamos ensinando as crianças na sala, nós temos que ter isso em mente. A nossa missão é as crianças. A nossa missão são as pessoas que vão passar por essa porta. A nossa missão são as pessoas que vão entrar no banheiro e vão encontrar um banheiro mais limpinho, mais aconchegante. A nossa missão é as pessoas. As pessoas é a nossa missão. A gente precisa ter isso muito bem em mente. Versículo 37 diz o seguinte: assim é verdadeiro o ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus está falando, vocês estão colhendo, mas teve pessoas que já fizeram o trabalho mais difícil. E a gente consegue pensar no João Batista pregando arrependimento, que trabalho árduo, que trabalho difícil. A gente consegue pensar em Jeremias sendo apedrejado, Isaías, os grandes profetas que morreram, que foram hostilizados por pregar o Evangelho, ainda que eles não conhecessem o Evangelho, por anunciar o Cristo, ainda que eles não conhecessem o próprio Cristo. Essas pessoas prepararam o caminho e agora vocês vão colher os frutos. Colham os frutos. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a gente vê o resultado, né, dessa abordagem de Jesus, dessa abordagem magnífica de Jesus, trazendo de volta a humanidade, restabelecendo a imagem e semelhança naquela mulher. Depois dessa aula que Jesus ele nos dá, como conviver e como falar do Evangelho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Até aqui, meus irmãos. E eu queria concluir esta mensagem com 3 coisas de como nós podemos cumprir essa missão, porque nós temos uma missão, e o método é antigo, é simples, e ele será sempre o mesmo.
Tem outras coisas que a gente pode falar, mas é simples. Nós podemos cumprir pela oração. Pela oração. Lucas 10:2 diz o seguinte: Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Pai que mandem trabalhadores para a sua colheita. Os trabalhadores são poucos, meus irmãos. Ainda hoje os trabalhadores são poucos, porque há muita coisa a se fazer ainda. Há muitos que precisam ser alcançados. O trabalho é grande ainda. Peçam ao Pai, orem por isso. Orem para que mais trabalhadores se candidatem nessa missão. Inclusive essa missão que é uma missão bem-sucedida. Mas quando vocês orarem, não se esqueçam de se incluir nessa oração. De se incluir: Senhor, usa a minha vida nessa missão. Usa a minha vida, usa-me, Senhor. E eu tenho certeza que Ele te dará uma oportunidade. Eu gostaria de compartilhar um testemunho aqui, nesse momento, bem breve. Há pessoas que a gente tem mais facilidade de pregar o Evangelho. Que a gente já logo de cara que conhece tem uma simpatia por ela, né? Que a gente tem, de repente, o mesmo hobby, que a gente conversa sobre os mesmos assuntos. Mas tem pessoas que é muito mais difícil. Todos concordam comigo? Que a gente tem várias barreiras, inclusive, além dessas barreiras, a gente tem outras barreiras. Barreira intelectual, né? E tem várias barreiras. Eu lembro que um dia eu estava surfando, e eu vi um rapaz remando em direção ao fundo, a série, como os surfistas dizem. E eu sabia que aquele rapaz estava vivendo uma vida desgraçada, sem graça mesmo, contexto social horroroso, mas aquela barreira muito forte entre mim e aquele rapaz, como eu estou dizendo para vocês. Eu tinha dificuldade de chegar até ele e pregar o Evangelho, e tudo bem a gente reconhecer isso, meus irmãos, e tudo bem, mas naquele momento, eu remando para o fundo, eu fiz uma oração a Deus. Eu gosto de citar isso, mas eu não quero citar para me promover nem nada, mas eu quero dizer que é Deus que faz, não é você. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E eu estava remando para o fundo e eu disse: Senhor, eu gostaria de falar do teu Evangelho para aquele rapaz, mas eu não consigo. Eu não consigo chegar nele e falar que Jesus, que o Senhor pode transformar a vida dele. Essa foi minha oração muito sincera. Eu não conversava com aquele rapaz, meus irmãos, e remando ao fundo, aquele rapaz veio na minha direção remando, né? Tem alguns surfistas aqui, tem o Marcos, tem o Eris ali atrás, eles entendem bem o contexto. Remando na minha direção e falou: Mauri, você ainda vai à igreja? É engraçada essa pergunta, né? Você ainda vai à igreja? Porque as pessoas que te veem na igreja, eles esperam sempre que você não vai estar em algum momento na igreja, né? Mas ele me perguntou aquela pergunta e eu fiquei chocado, e eu falei para ele: meu amigo, se eu te disser uma coisa, tu não acredita. Eu acabei de fazer uma oração a Deus, dizendo que eu queria falar do amor dele para você, mas eu não estava com coragem. E você acaba de me perguntar se eu estou indo para a igreja. Eu te falo: eu estou indo para a igreja, e eu quero falar desse caminho para você. E ali eu falei do Evangelho, ali na água mesmo, falei do Evangelho. Não levei para a igreja que eu fazia parte na época, mas esse irmão, ele foi para uma igreja inclusive bem pentecostal. Depois a gente trocou várias ideias, mas é um testemunho bem simples, mas para dizer o seguinte: Deus, Ele deseja usar a sua vida além das suas limitações, além da sua sabedoria. Quando Jesus, ele escolheu os 12 discípulos, ele não escolheu os melhores da sala. De longe eu posso falar isso, tá bom? De longe. Mas Ele deseja usar a sua vida, e se você disser: Senhor, usa a minha vida, Ele irá usar a sua vida. O segundo ponto que é importante a gente falar para a gente cumprir a missão é que a gente precisa cumprir essa missão pela pregação do Evangelho, pelo anúncio das verdades, pelo anúncio do Evangelho. Tem que falar, precisa falar, as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir. E tem um versículo aí que eu nem anotei aqui no meu, mas está ali, né? Volta um slide, por favor. Um slide, volta um. Isso. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do sol. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Desculpa, meus irmãos, estou sem óculos. Proclamem dos telhados. E por que proclamem? E porque falem alto, porque é uma mensagem que é urgente, é uma mensagem de vida ou morte, é uma mensagem transformadora,
é o único caminho. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Eu sei que essa mensagem é um pouco dura nos dias de hoje, onde tudo é relativo, mas essa é a verdade. Não existe outro meio com o qual as pessoas serão salvas, que senão pelo Evangelho, senão por Jesus. Ele é o único caminho. E terceiro, e por último, pelo testemunho de transformação individual de cada cristão. Ter o testemunho, pelo seu testemunho. E a gente viu isso bem claro na mulher samaritana, versículo 39. De novo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me disse tudo o que tenho feito. E o evangelho, ele tem que ser pregado, esse evangelho, que a gente acabou de falar, o evangelho da graça, da salvação, com palavras, meus irmãos, não com atitudes. Isso é verdade, mas se essas palavras, elas não forem acompanhadas com atitudes, essas palavras serão ridicularizadas, essas palavras não terão validade, muitas vezes, não terão validade. Então, essa transformação que acontece com todo aquele que crê, com todo aquele que se aproxima do Mestre, essa verdade precisa estar estampada na sua vida, e as pessoas precisam ver isso, e as pessoas precisam olhar para a sua vida assim, e sentir um gosto de vida, sentir um gosto de quero mais, eu quero isso para mim, e é o nosso desafio viver isso, meus irmãos, é o nosso desafio. Abram comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E é assim que o apóstolo Paulo, ele olhava para aqueles que ele falavam ali em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Vocês são cartas. É possível ler vocês, é possível olhar para a vida de vocês, é possível olhar para a nossa vida e tirar uma mensagem, e que essa seja a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação, a mensagem de humildade, a mensagem de restabelecimento de imagem, a mensagem que devolve a imagem do ser humano à criação, ao Deus da criação. É importante isso, é super importante que isso aconteça, e que Deus nos dê graça para cumprir essa missão, que Deus nos capacite para cumprir essa missão que é tão importante, e que inclusive a Bíblia fala que os anjos gostariam de cumprir essa missão, mas essa missão foi dada como privilégio a mim e a você. Amém? Gostaria de orar, convidar os ministros de louvores. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua voz. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de Te conhecer um pouco mais. E Deus, nós Te pedimos nesta noite, Senhor, faça isso em nós, transforme a nossa vida, de tal forma que a nossa vida, que o Evangelho, passa a ser a missão da nossa vida. Uma missão tão apaixonante como foi na vida de Jesus. E nos usa, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, além das nossas capacidades. Apesar da nossa pequenez, da nossa falta de entendimento, do nosso coração muitas vezes duro, nos usa apesar de nós, Senhor, a levar a mensagem, a levar o Evangelho, Senhor. Senhor, o Senhor usou tantos homens e mulheres ao longo da história que eram improváveis. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos usar, que nesta noite o Senhor chama mais alguns a cumprir a Tua missão com fidelidade, Senhor. A cumprir a Tua missão com todas as forças, Senhor. Com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a emoção, Senhor. Nos chama mais perto de Ti, Senhor. Que sejamos nós
esses trabalhadores da sua oração. Que sejamos primeiro nós, Senhor, aqueles que dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida, Senhor. E que além disso, Senhor, além de ser o portador da mensagem da salvação, que nós sejamos, Senhor, também o alvo da tua salvação, com o resultado de uma vida transformada, com uma vida de piedade, de humildade, de transformação, Senhor, de obediência à tua mensagem, ao teu evangelho, de amor ao próximo, de cumprimento, Senhor, dos nossos deveres como cristão, de um amor singular, Pai, que só existe em Ti, que não tem preconceito, Senhor, seja por conta de classe social, de culturas diversas, Senhor, de religião, um amor que é capaz de transpor essas barreiras, a fim de amar e a fim de pregar o Teu Evangelho, Senhor, com toda a coragem, Senhor. Senhor, é com esse entendimento que nós oramos, Pai, é com esse entendimento que nós oramos, e nós Te agradecemos, Pai, porque essa mensagem alcançou o nosso coração, essa mensagem do Evangelho nos vivificou, Pai. Obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado por ter andado em nosso meio, nos dado o exemplo de vida e ter morrido por nós, Pai. Obrigado por ter enfrentado, Senhor, tanta dificuldade por amor a nós, Pai. Homens e mulheres pecadores. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.